Bom dia para você que não perde o Morning Call. Hoje a gente recebe aqui o Ivo Sherman, que é economista, chefe e sócio da Quantitas, gestão de recursos. Tudo bom, Ivo? Bom dia. Bom dia. Ivo, conta pra gente quais são as suas expectativas. Você está otimista? Você está pessimista? O que a gente pode esperar hoje, por exemplo? Tem algum número importante para sair? Como abriram os mercados na Europa? Conta tudo pra gente, Ivo. Bom, assim, acho que o destaque do dia claramente é a questão lá da Previdência, né, do relator. Acho que o grande dia da semana, pensando em indicadores econômicos, é amanhã, né, que saem dados importantes dos Estados Unidos de inflação, né, saem as minutas da última reunião do FONC. Aqui no Brasil sai IPCA, sai PIB na Inglaterra. Hoje, lá fora de indicadores, assim, o FMI até divulga um balanço com os seus números de projeções para o mundo todo, né? No final da semana agora tem a reunião que eles fazem semestral lá em Washington, que começa na quinta-feira. Então eles usualmente usam essa reunião para divulgar, revisar os números deles de crescimento para o mundo todo, né? Para cada país e para o mundo. Mas acho que o que pega mais o mercado mesmo é essa expectativa sobre os números de inflação lá fora, o que o FONC discutiu. Amanhã tem a reunião do Banco Central Europeu também, que é super relevante. Hoje a Europa, as bolsas na Europa hoje abriram calmas, né? E na Ásia não teve grandes problemas. Não teve, acho que os mercados na Europa, eles estão, vamos dizer assim, com vetores de um lado para o outro. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem uma certa desaceleração em alguns números importantes. Por exemplo, foi divulgado hoje números de condições de crédito lá que não vieram bons, mostram algum aperto nas condições de crédito, o que levaria a um PIB um pouco mais frágil e o que aumenta a expectativa para o Banco Central Europeu adotar mais uma medida de estímulo, como eles já tinham sugerido em reuniões anteriores. Por outro lado, a gente tem dados da China, por exemplo, que para a região é super relevante, em particular para países exportadores como a Alemanha, eles têm vindo melhores, né? Desde o último dado de crescimento chinês, os dados da China têm surpreendido um pouco mais positivamente. Eu acho que isso também, por outro lado, seja uma perspectiva um pouquinho melhor. Então, acho que os dados da Europa, e no meio disso tudo, tem conflitos políticos de natureza política que também Turquia, por exemplo. Até a Turquia, você tem o próprio processo do Brexit, que apesar de ser uma coisa, vamos dizer assim, inglesa, mas obviamente que afeta a economia da Europa. Você tem até a questão da Itália, que é super relevante, que é um governo, vamos dizer assim, um pouco mais heterodoxo, que se vê frente a uma nova desaceleração que faz com que o déficit fiscal lá volte a ficar um pouco maior. Isso deve incomodar as autoridades da União Europeia. Lembrando que, quando a Itália divulgou, alguns meses atrás, a projeção de déficit para esse ano, isso causou um rebuliço nos títulos italianos lá. Eles tiveram uma abertura em relação aos títulos alemães e criou algum estresse no mercado italiano. Então, assim, cada país europeu tem uma certa idiosincrasia ali que tem política, que tem pesado sobre os mercados lá. Então, eles vivem um momento, vamos dizer assim, turbulento na política, e tem esses dois vetores, desaceleração doméstica e agora um respiro chinês que a gente tem que ver até onde vai. Mas, Ivo, essa atividade fraca na Europa, é claro que é ruim, enfim, para o crescimento global, e isso afeta a gente, mas também tem um ponto, quer dizer, que você trabalha com uma perspectiva de não aumento de juros, o que para a gente é bom nesse momento, né? Sem dúvida. Eu acho que nenhum extremo é muito bom. Pensando do ponto de vista do Brasil, nesse momento em que a gente ainda está, vamos dizer assim, consertando o telhado de casa, nenhum extremo é muito bom, né? Literalmente como você está consertando o telhado de casa, então nem um sol a pino a ponto de você não conseguir trabalhar é bom, mas também se cair um temporal, o seu trabalho também vai por água abaixo. Então, se a gente estivesse falando de uma economia
global e americana, europeia, super pujante, em que eles tiverem, como a gente estava no ano passado, que os Estados Unidos estão naquele processo de elevação de juros, isso poderia criar problemas para a gente, se a nossa moeda começasse a desvalorizar muito, isso levaria o Banco Central, por exemplo, a eventualmente imaginar, quem sabe, um processo de alta de juros, que acabou não acontecendo, pelo contrário, mas também não dá para ser uma economia global muito frágil a ponto de colocar em xeque, né, qualquer chance que a gente tenha de, enfim, por mais que o Brasil seja uma economia fechada, a gente não é imune, né, aos dissabores globais. Então, não só pela via comercial, pela via financeira também. Quer dizer, essa temperatura morna da economia europeia, americana, enfim, esse cenário externo, a China apresentando uma melhora, isso, neste momento, está contribuindo favoravelmente para o Brasil. Eu acho que está dando tempo ao Brasil, isso. E agora, e os problemas domésticos? Então, é o que eu falo para os nossos clientes lá da Quantitas. Qualquer conjectura que a gente faça sobre o Brasil nesse momento, ele necessariamente passa pela perspectiva de aprovação da Previdência. Né? Como eu estava explicando para uns amigos, vamos dizer assim, leigos, a gente sabe, você quer construir uma casa e é um engenheiro falando que você tem que montar pilastras e pilastras sólidas o suficiente para manter a casa em pé. Qualquer outra coisa, chama o decorador, o arquiteto, não adianta nada se a pilastra não ficar em pé e a casa cair na sua cabeça. Né? Então, nesse momento, a pilastra da casa, ela não é condição suficiente para o Brasil deslanchar, mas ela é condição necessária. Agora, né? Então, os analistas políticos, enfim, eles estão convergindo para que essa reforma não vai passar do jeito que foi proposto, que, enfim, vai ser menor, e deve ficar mais para o segundo semestre, enfim, final do segundo semestre. Como ficamos até lá? Ficamos avaliando dia a dia o tamanho do emagrecimento da reforma, né? Claro que o cenário dos sonhos de todo economista ou de todos os agentes de mercado é que ela passasse exatamente como saiu das mãos do Paulo Guedes. Todo mundo sabe também que, usualmente, ou em 99% das vezes, isso não acontece. O governo publica uma medida e ela vai diluindo até chegar, como o próprio presidente fala, a reforma que é possível passar. Então, até lá ficamos nessa expectativa. Existe um número, a reforma que é possível passar, quer dizer, a reforma do ministro Paulo Guedes, ela acena ali com uma economia de 1 trilhão. A reforma que é possível passar, ela teria que gerar uma economia de até quanto para não desidratar o mercado, a economia brasileira? Essa avaliação é sempre, vamos dizer, a expectativa que o mercado tem para as consequências da reforma, ela é sempre uma questão qualitativa, no sentido que você vai pegando o termômetro dos outros agentes de mercado sobre a expectativa do que o mercado espera. Eu acho que qualquer coisa abaixo de 700, né, 650, meio que o limite, eu acho que, vamos dizer assim, levaria a uma certa decepção. E aí é importante frisar o seguinte, não é que o Brasil vai acabar se a gente tiver uma reforma de 500. Não é isso. O ponto é que a gente sabe que daqui a 5 anos, 6 anos, vai ter que rediscutir esse problema. Então, o tamanho da reforma tem muito mais a ver, talvez, com o tempo que a gente vai ter que demorar para voltar a discutir esse problema, que vai continuar nos acompanhando, do que necessariamente falar que o problema vai sumir ou vai permanecer com a gente. Né? Se der a reforma de 1 trilhão, talvez a gente não precise discutir esse negócio por 10, 15, 20 anos. Se quiser fazer a reforma de 500 bilhões, não tem, se a sociedade escolher isso, não tem problema nenhum. Só que daqui a 5, 6, 7 anos, vamos ter que rediscuti-la para ver como ajustar de novo a questão da Previdência. O Brasil para tudo de novo e rediscute o problema. Agora, esse tamanho de reforma, por exemplo, de 500 bi, ele já é suficiente para ser um catalisador da retomada mais vigorosa do crescimento? Olha, acho que assim, o mercado, todos nós, economistas, a gente tem errado o PIB do Brasil há algum tempo. Né? Em geral, os economistas têm sempre superestimado quando se fala do crescimento lá na frente.
Então, acho que já existem alguns indícios de que talvez o nosso crescimento potencial já esteja mais baixo mesmo. Né? Há pouco tempo se falava de um crescimento potencial de 2,5%, e hoje, aparentemente, já estamos falando mais na faixa de 1,5%, e já existem estimativas até abaixo disso. Tá? Eu prefiro trabalhar com algo na faixa de 1,5%. O que significa que há 3 anos a gente cresce talvez perto do potencial. É porque é muito ruim a gente, às vezes, olhar no espelho e falar, pô, eu não sou tão bonito quanto eu imaginava, quanto minha mãe dizia que eu era. Mas eu acho que talvez a economia brasileira talvez esteja passando por isso. De novo, se a sociedade quiser fazer uma reforma de 500 bilhões, com todos os problemas de produtividade que a gente tem, não tem problema nenhum. Mas a gente vai ter que olhar no espelho e falar, bom, somos uma sociedade que olha mais para o passado do que para o futuro. Né? O que é crescimento vigoroso? A gente consegue crescer 2%, 2,5%? Por 1 ano, 2 anos, talvez a gente até consiga. Agora, para caminhar para zerar o déficit, como quer o ministro, teria que ser um crescimento bem maior, não? 3, 4? Sem dúvida nenhuma. Assim, para você zerar déficit, você precisa atacar de 2 maneiras. Né? Duas maneiras muito óbvias. Né? Ou você reduz o gasto, é igual a economia doméstica. Você reduz o gasto ou você aumenta a sua receita. Né? O crescimento tem sempre uma ajuda muito importante para você aumentar a sua receita, né? A sua base tributária. E, naturalmente, o maior problema do Brasil hoje é de gasto. Então, quando o ministro fala isso, acho que quando você faz uma reforma da Previdência vigorosa, você ataca a questão do gasto, em primeiro lugar, e você gera essa perspectiva de aumento de produtividade, que depois vai te gerar crescimento também para ajudar no lado da receita. Então, você atrapalha ou ajuda dos 2 lados. Né? Se você fizer a reforma pífia, você vai atrapalhar a questão do crescimento e você vai atrapalhar a questão das despesas. O outro lado também é verdade. Quanto melhor a reforma, melhor a despesa e a receita. Ivo, o resumo da nossa ópera aqui, para a gente encerrar nossa conversa, eu queria que você dissesse para os investidores o que eles aguardam essa semana. Mais riscos ou mais oportunidades? Eu acho que essa é uma semana com mais oportunidade. Essa semana em particular, eu confesso que eu vejo menos, vamos chamar, que a gente chama de trigger de grandes oportunidades. Eu acho que se você olhar num intervalo um pouquinho maior, de 10 dias, até o final da outra semana, eu acho que existe uma perspectiva talvez um pouco melhor, porque aí vai ter uma votação da CCJ, né, que já hoje, acho que o mercado já embute algum risco, não dela não ser aprovada, mas dela ter, por exemplo, uma votação menor. Né? Então, acho que a oportunidade ali, eu acho que existe uma maioria consolidada, apesar de todas as turbulências, e aí eu acho que ali, uma vez passada essa fase, eu acho que ali existe uma oportunidade para os mercados andarem um pouco mais, aí, vamos dizer assim, nos próximos 10 dias. 3 ou 4 dias eu acho que não tem grandes triggers, mas eu acho que no intervalo de 1 semana, 10 dias, eu acho que tem um pouco mais. Ok. Muito obrigada. Eu espero você em outras oportunidades aqui no Morning Call. Obrigada. E você que ficou com a gente, se inscreve no canal, compartilha, deixa dúvidas, que amanhã estamos aqui de novo.